No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Boa tarde, eu sou Franklin Valverde e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. Excepcionalmente, hoje, Joel Scala, que é o apresentador titular deste programa, não está presente, eu co-apresento com o Joel, e hoje eu farei o programa sozinho. Na semana que vem, Joel estará de volta apresentando o Brasil ODS. O tema do programa de hoje é câncer infanto-juvenil. O câncer infanto-juvenil lidera o ranking de causa de morte por doenças em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Para falar sobre o assunto, convidamos dois especialistas. Convidamos o Dr. Sonir Antonini, médico endocrinologista pediátrico, professor titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, presidente do Departamento de Endocrinologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Boa tarde, doutor Sonir. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Franklin. Muito obrigado pelo convite, né? É o Observatório do Terceiro Setor e é um prazer estar aqui discutindo esse tema com vocês e com o Dr. Sidney, um oncologista pediátrico importante na área. Perfeito. E como o Dr. Sonir já adiantou, nosso outro convidado é o Dr. Sidney Eppelman, oncologista pediátrico, diretor do Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital Santa Marcelina, líder da especialidade de oncopediatria da Oncoclínicas e presidente da TUCA, Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer. Antes de iniciar a conversa com os doutores Sonir e Sidney, vou dar o destaque da semana. Nosso destaque desta semana é Outubro Rosa. Conheça ONGs que atuam no combate ao câncer de mama. O mês de outubro, nomeado como Outubro Rosa, representa a campanha de conscientização acerca do câncer de mama, doença que afeta 61 a cada 100 mil mulheres, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. O câncer de mama é conhecido como o segundo tumor mais comum entre as mulheres, chegando a mais de 70 mil casos de novos diagnósticos anualmente, segundo dados liberados pelo INCA em junho deste ano. A doença é normalmente encontrada em mulheres acima de 35 anos. Quando diagnosticada nos primeiros estágios do tumor, tem altas chances de cura e de recuperação. A notícia completa você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor. O Instituto Nacional de Câncer, também conhecido como INCA, estimou que para cada ano do triênio 2020-2022 foram diagnosticados no Brasil 8.460 novos casos de câncer infanto-juvenil, 4.310 em homens e 4.150, melhor dizendo, 4.150 em mulheres. Bom, vamos começar com o Dr. Sonir. Dr. Sonir, o que explica esse alto número de câncer infanto-juvenil? Bom, então, essa é uma pergunta importante. Certamente o Dr. Sidney vai poder responder com maior completude os dados, né? Visto que ele é oncologista pediátrico, né? O endocrinologista, que é onde eu atuo, né, nós atuamos principalmente na área de tumores endócrinos, né, os tumores que afetam as glândulas endócrinas, e nós também, e a gente vai falar mais sobre eles depois, e o endocrinologista também ele atua junto com o oncologista, né, durante o tratamento, né, algumas crianças ou adolescentes que estão em tratamento desenvolvem problemas hormonais, e principalmente no segmento no médio e longo prazo dessas crianças. Nós vamos ouvir que a maior parte dos cânceres em criança hoje é curável, né? E a maioria dos pacientes vai desenvolver problemas no longo prazo, principalmente problemas metabólicos no setor endócrino. Então, agora eu passo a pergunta para o Dr. Franklin vai complementar sobre a incidência e o aumento da incidência, o maior número de diagnósticos. Dr. Sidney, por favor. Isso, Dr. Sidney. Por favor. Pode fazer, Franklin, também não tem problema não me ajudar aí. Perdão pela confusão. Não, brincando, não tem a mesma problema. Boa tarde a todos. É interessante,
ele é um número pequeno de casos por ano quando a gente compara com a população adulta. O câncer é uma doença rara. Nós falamos de 8 mil por ano, nós estamos falando em 600 mil por ano nos adultos. Então, obviamente que ele é uma doença intensa, porque quando acontece numa família, obviamente a criança não é para ficar doente, vai contra tudo aquilo que a gente quer, né? A gente quer que a criança cresça, a professora de puericultura sabe bem a importância de tudo isso e que a criança fique bem. Então, a maioria das crianças não é para ter... nós não esperamos que tenha doenças graves, mas quando acontece, acaba sendo um fato importante na família, na comunidade toda, e tem todo esse impacto. Então, é uma doença rara, mais rara ainda quando a gente divide nos diversos tipos de câncer que acontece. Câncer é uma palavra de modo geral, tem leucemias, tem os tumores endócrinos, como já bem dito, tem os tumores ósseos, tumores cerebrais. Então, a gente tem uma gama muito variada de tumores. Aí sim transforma em tumores mais raros. Retinoblastoma, nós tivemos a campanha do retinoblastoma diagnóstico precoce o mês passado. Então, é uma doença rara, mas que tem que ser tratado e diagnosticado de forma extremamente correta para poder oferecer a melhor chance de cura, porque a cura existe. E a cura existe se tudo de correto for oferecido para essa criança. Senão, infelizmente, ainda a gente tem resultados aqui no Brasil não comparados a outros locais com o mesmo tipo de diagnóstico, com o mesmo tipo de tratamento mais elaborado, né? Perfeito. Doutor Soni, o sistema de saúde brasileiro, que é bastante elogiado, que realmente durante a pandemia ele mostrou a sua competência, ele está preparado para atender esses casos de câncer infanto-juvenil? De modo geral, sim. Nós podemos dizer que existem grandes centros de tratamento, né? Essa é uma doença complexa, né? O SUS é organizado em 3 níveis de atenção à saúde: o nível primário, que são os nossos postinhos de saúde, as UBSs, ou núcleos de saúde da família; hospitais secundários, que tratam crianças, adolescentes com doenças intermediárias, que podem ser tratadas em cidades de pequeno e médio porte, ou mesmo em cidades grandes; e hospitais de terceiro, né, de complexidade muito alta, terciários ou quaternários, que são, de modo geral, os hospitais que têm que receber esses pacientes. Então, existe sim uma rede, essa criança ou adolescente com suspeita ou diagnóstico de uma neoplasia de um tumor, né, benigno ou maligno, né, um câncer no caso. Ele seria visto inicialmente pelo SUS num local primário, né, no bairro onde a criança mora, ou na cidade menor onde ela mora, e encaminhada para um hospital de referência terciária. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem grandes centros de tratamento dessas crianças, né? Na capital, São Paulo, tem alguns centros importantes, Campinas, Ribeirão Preto, Barretos, entre outros. Mas, certamente, em alguns locais do Brasil, né, a nossa diferença regional é muito grande, né? Provavelmente esse fio de ligação entre o setor primário, lá na ponta, onde a criança vive, até a chegada a um hospital de referência, pode ser um pouco mais demorado ou mesmo inexistente. Então, essas diferenças regionais são muito importantes, né? Eu acho que a gente pode conversar com isso até como um atraso no diagnóstico que pode influenciar no tratamento. Então, de modo geral, sim, na maioria dos estados existem locais de tratamento, e naqueles estados onde não existem locais de tratamento, certo, né, existe um sistema que pode ser encaminhado para centros de referência em outros estados, né? Mas as diferenças regionais, eu acho que é isso que a gente precisa de mais estudos de abrangência nacional para analisar melhor as diferenças, né? Eu acompanho os pacientes internados aqui no nosso serviço de oncologia pediátrica, aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, né? E são pacientes que chegam, em geral, o diagnóstico é feito rapidamente, mas alguns pacientes o diagnóstico é demorado, seja porque a doença foi difícil de diagnosticar ou mesmo pela criança ter tido dificuldade de ser encaminhada para cá, né? Eu gostaria de ouvir a opinião do Dr. Sidney também sobre isso, mas eu acho que, assim, de modo geral, no estado de São Paulo e nas regiões aí mais próximas do Sudeste, Sul, acho que esse setor, essa linha já está bem desenvolvida. Talvez em alguns estados ainda nós precisamos melhorar nesse aspecto. Doutor Sidney. Eu concordo em O senhor tem parte. como complementar esses dados?
Eu acho que o que foi colocado está extremamente correto. O que acontece atualmente é que, devido à complexidade do tratamento, do diagnóstico, infelizmente, o SUS eu sou super fã do SUS, e o SUS dá acesso, e a palavra que esses pacientes precisam é acesso ao tratamento. Acontece que o investimento feito na rede pública em termos de oncologia não acompanhou, ou mesmo acompanha a ciência. Então, o que acontece? Hoje a gente tem dificuldade de acesso a drogas importantes, drogas de alto custo, que não são cobertas pelo SUS. Então, isso é um problema sério. O mais sério ainda é o diagnóstico, porque o diagnóstico hoje ele vai além do diagnóstico clássico, histopatológico, imunistoquímico. Nós temos hoje toda uma questão do diagnóstico molecular que faz a diferença, tanto do ponto de vista de saber melhor a estratificação de risco desses pacientes, de saber melhor qual é o tratamento-alvo que esse paciente muitas vezes precisa, e já muitas vezes, quando a gente tem esse diagnóstico, a gente precisa do acesso, precisamos do acesso dessas drogas. Então, sim, a criança consegue chegar rapidamente, e essa é a importância, em vários locais. E, obviamente, foi bem colocado, a questão continental. A gente tem um país continental. O SUS ele é igual em todos. Pagamento, como é que funciona em todos os locais. E, infelizmente, tem locais que fazem mais investimento do que outros. Obviamente que no Sudeste acaba tendo uma qualidade melhor, mas mesmo assim as dificuldades em muitos lugares, mesmo no Sudeste, não dão acesso a tudo aquilo que a gente hoje precisa para que realmente a gente consiga fazer dar a melhor chance. Porque eu acho que a obrigação nossa do SUS, no privado, enfim, em qualquer nível que o paciente possa alcançar isso, ele tem a necessidade de... ele tem o direito de ter a melhor chance de cura. Se vai ser a melhor chance de cura, se ele vai ter esse resultado final, não. Mas a chance tem que ser a melhor. Aí tem outros fatores que, obviamente, a gente não tem 100%. Então, esse é a lacuna que a gente vive e, por isso, a importância de vários locais do terceiro setor, falando do terceiro setor que muitas vezes complementa, como no nosso caso, a gente complementa dentro, por exemplo, do Santa Marcelina, em um projeto nacional, em termos daquilo que a gente não tem ainda disponível no SUS. E eu acho que esse é o papel quando a gente pega. Mas não há dúvida da importância do SUS como local de acesso à maioria das crianças que tem a suspeita diagnóstica de câncer ou já o diagnóstico de câncer. Perfeito, doutor Cid. Qual que é o... Sim. Eu gostaria só de complementar, né? Mesmo dentro do SUS, como eu mencionei, né, e o doutor Cid me comentou, é importante lembrar que no Brasil existem experiências e centros que justamente têm mais financiamento de pesquisa, financiamento público, ou eventualmente com a colaboração do terceiro setor. Então, tem centros, em geral, centros universitários, né, como os nossos HCs, por exemplo, que tem já a maior parte da tecnologia já é disponível para os pacientes. Não tudo, mas a maior parte. Ainda os exames moleculares ainda precisam avançar e algumas drogas também. Mas é interessante que o Ministério da Saúde, os secretarias de saúde, elas podem se espelhar tanto nesses locais, nessas ilhas de excelência, já para expandir o seu modelo. O que a gente precisa é tornar esses exemplos de extremo desenvolvimento e eficiência no SUS, expandir para os outros locais do SUS, como disse, para diminuir essas diferenças. Né? Perfeito. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Unicef, mais de 11 mil crianças cruzaram sozinhas o mar Mediterrâneo este ano. Felipe de Carvalho, da ONU News, em Nova York, tem as informações. Mais de 11,6 mil crianças cruzaram o mar Mediterrâneo Central para a Itália sem seus pais ou responsáveis legais entre janeiro e meados de setembro de 2023. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, o total representa um aumento de 60% em relação ao mesmo período do ano passado, quando cerca de 7,2 mil crianças desacompanhadas ou separadas fizeram a perigosa travessia. Lampedusa, uma pequena ilha no sul da Itália, é muitas vezes o primeiro porto de chegada para as pessoas que procuram asilo, segurança e oportunidades na Europa. O número de entradas atingiu um pico neste mês, com 4,8 mil pessoas chegando em um único dia. De acordo com o Unicef, as crianças que realizam essa jornada sozinhas são frequentemente colocadas em botes infláveis superlotados ou barcos de pesca de madeira de má qualidade, inadequados para as más condições climáticas.
Alguns menores são colocados no porão do navio, outros em barcas de ferro, particularmente perigosas para a navegação. A falta de capacidades de busca e salvamento coordenadas e adequadas a nível regional e de cooperação no mar agravam os perigos que as crianças enfrentam quando atravessam. A diretora regional do Unicef para a Europa e Ásia Central, Regina de Dominicis, disse que o mar Mediterrâneo se tornou um cemitério para as crianças e para o futuro delas. Para a representante, o alto número de crianças que buscam asilo e segurança na Europa é resultado de escolhas políticas e de um sistema migratório falido. A guerra, os conflitos, a violência e a pobreza estão entre os principais fatores que fazem com que as crianças fujam sozinhas dos seus países de origem. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Ouvimos aí o Felipe de Carvalho com essa notícia triste, né, das crianças aí que viajam sozinhas, né, fugindo da fome, da exploração, enfim, dos seus países para a Europa. A solução disso realmente está na Europa, da forma como países centrais da Europa, né, que dominam a economia mundial, se relacionam com esses países da África, do Oriente Médio, da Ásia, né, que a maioria desses países que acabam tendo que imigrar, fugindo de uma série de guerras, de disputas tribais, às vezes, dependendo da região. A forma como a Europa deve se relacionar com esses países e implementar, digamos, mudanças lá, é a base da solução. Tá? Ou seja, a vinda desses imigrantes para a Europa é só a consequência, né? A consequência, as causas do que está acontecendo, que, digamos, a diplomacia não tem funcionado. Mas, enfim, isso é tema para um outro programa. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, cerca de 80% das crianças e adolescentes acometidos pela doença podem ser curados, ser diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados, disponíveis em todo o Brasil. Assim como já foi dito, o mesmo Sistema Único de Saúde, que ele é integral e gratuito. Mas uma questão que eu quero colocar, né, para o Dr. Sidney: qual que é a importância desse diagnóstico precoce para a cura do câncer infanto-juvenil? Doutor já mencionou anteriormente. Essa pergunta é extremamente interessante, porque me traz uma discussão que é o diagnóstico precoce é importante, mas ele é muitas vezes precoce no sentido de ser encaminhado rapidamente, alguém fazer o diagnóstico rapidamente. A doença, o câncer na infância, ele muitas vezes já é agressivo. A questão não é tanto o tempo. O grande problema muitas vezes é não encontrar o centro, não pensar no diagnóstico, porque a leucemia ela é agressiva, em 80% dos casos você tem já o diagnóstico já em estadio 4, independente do tempo que tem. Então, o diagnóstico é importante que seja feito o mais rápido possível e encaminhado a centros de referência. Mas, além desse diagnóstico hoje, é isso que nós já mencionamos, é importante que a gente tenha o diagnóstico correto. E a dificuldade que nós temos muitas vezes é que não é em todos os locais que nós temos patologista pediátrico especializado em oncologia. Então, essas são as questões da importância de que tenha uma rede bem montada para que tudo isso seja resolvido e para que a gente possa ter, novamente, aquilo que eu lembro toda vez, dar para todas as pacientes a melhor chance de cura. Então, o diagnóstico precoce, preciso, correto, é fundamental para que a gente tenha essa equidade dentro do Brasil, que o INCA fala em 80%, mas isso não é encontrado. No Brasil ainda nós estamos a 60% como um todo, em termos de índice de mortalidade por câncer pediátrico. 80% pode ser encontrado, sim, se realmente todos os passos forem feitos, mas essa não é uma realidade no país continente ainda. Perfeito. A realidade em Ribeirão Preto, doutor Suni, como é que ela se apresenta? Aqui o Centro de Oncologia Pediátrica aqui é um centro integrado, né, que pertence do Hospital das Clínicas, né, e que é da Secretaria de Saúde, junto com a Faculdade de Medicina da USP. Então tem um setor muito desenvolvido, tanto na atenção aos pacientes, né, com a equipe médica, a equipe multidisciplinar, quanto a equipe que também realiza pesquisas que acabam se repercutindo na melhor qualidade do diagnóstico, como o Dr. Sidney comentou, né, a precisão do diagnóstico, né, que verifica a extensão da doença.
Então, por exemplo, o câncer, a neoplasia maligna, o câncer pediátrico mais comum, a leucemia linfóide aguda, o LLA, né? Ele tem, a gente trabalha junto com os nossos colegas oncologistas, ele tem hoje, em nível dos melhores centros mundiais, é possível uma taxa de cura dessas crianças de até quase 90%, ou um pouco mais. O Dr. Sidney vai comentar certamente depois, né? E aqui em Ribeirão Preto, os dados mais recentes, que faz parte de uma rede nacional de alguns centros de excelência, né, eles, nos últimos anos, se atingiu esse índice. Então, por exemplo, o câncer mais comum na infância, a leucemia linfóide aguda, seguindo protocolos muito bem estabelecidos e atualizados, está conseguindo curar quase igual aos melhores ou igual aos melhores centros do mundo. É um motivo de orgulho. E é isso, e alguns outros centros do país também atingiram isso graças a um protocolo brasileiro, né? Mas uma importância de novo. Será que todos os centros do país estão capacitados para seguir esse protocolo, têm as ferramentas para esse diagnóstico, né, a extensão da doença, a caracterização imunomolecular dessa doença e os tratamentos? Então, esse é um ponto que a gente pode discutir. Perfeito. Eu ia fazer essa pergunta mesmo, né? Qual que era o tipo de câncer mais comum, né? E o doutor Soni, já, de uma certa forma, já respondeu, né? Que popularmente o pessoal chama de leucemia, né? Que seria o mais comum de acontecer em crianças e adolescentes. Doutor Sidney, além da leucemia, qual que é o outro câncer que costuma acometer as crianças e adolescentes? O segundo, a neoplasia mais comum são os tumores cerebrais, e a gente considera o primeiro tumor sólido. Obviamente, ele é muito mais complicado de se diagnosticar e tratar, porque precisa de muito mais recursos, do ponto de vista de ressonância, do ponto de vista de neuropatologia, do ponto de vista das condições cirúrgicas e do neurocirurgião, um pouco diferente da leucemia, onde fica mais nas nossas mãos. A gente precisa realmente de uma equipe multidisciplinar muito estabelecida, muito bem desenvolvida, para que o primeiro passo, alguém já pense que não é outra doença, que seja um tumor cerebral, porque ele pode acontecer por vários sinais e sintomas que existem, porque depende da localização. Tem até, o doutor sabe disso, o professor sabe disso, melhor do que eu, até muitas vezes inicia do aspectos endocrinológicos, alterações endocrinológicas. Então, isso também mimetiza outras doenças e dificulta muitas vezes o diagnóstico. Então, os tumores cerebrais é uma área que eu trabalho bastante, ele tem todas essas dificuldades. Então, eu até, não é uma brincadeira, mas eu até coloco, ter câncer é difícil, ter câncer no cérebro é ainda mais difícil. Então, os resultados no país são muito... Porque aí, novamente, precisa de um centro cirúrgico completamente devotado para que essa criança tenha a melhor cirurgia, para o primeiro passo. A radioterapia tem que ser uma radioterapia de ponta, com todas as questões, porque senão as sequelas que vêm depois de crescimento, as sequelas neuropsicológicas devido à radioterapia que tem que ser feita mais ou menos, dependendo do tipo de cirurgia, o diagnóstico molecular, como colocado, a gente hoje tem condições de fazer um diagnóstico mais elaborado, com mais detalhes, para poder diminuir a intensidade do tratamento. Então, realmente, a complexidade de tudo isso dificulta que a gente também pode discutir, todos os centros estão preparados, nem todos deveriam estar e não vamos conseguir, porque tem outras doenças importantes. Então, a rede tem que estar bem montada para que esses casos mais complicados sejam recebidos em locais que têm essa condição. Infelizmente, nós não somos tão perfeitos, né, para que isso aconteça a nível continental. É um trabalho contínuo, da importância de que aquelas crianças com doenças mais agressivas, mais complexas, com dificuldade maior nesse manejo, sejam tratadas, diagnosticadas e tratadas em centros realmente, que são vários em algumas localizações do país, para esse tipo de situação. Senão, realmente, a gente perde a melhor chance de cura, porque a primeira é a melhor chance, e a gente não tem como resgatar, muitas vezes, uma segunda cirurgia que já não foi tão bem feita. Tem tumores que, se você não opera como ependimoma da primeira vez de forma mais correta, isso reflete o resto o prognóstico dessa criança. Então, é difícil, né? É uma área bastante complexa dentro da medicina.
Perfeito. Doutor Soni, na sua área da endocrinologia, como é que acontece, digamos, a detecção do câncer especificamente, né, no estômago, digamos assim, enfim, ou em outros órgãos, mas, digamos, tendo um tipo de câncer, por exemplo, no cérebro, né, como foi dito pelo doutor Sidney, isso acaba afetando também a parte endocrinológica dos pacientes? Sim, eu achei é muito importante a gente discutir isso, né? Eu sou um médico especialista em endocrinologia, doença de hormônios e crescimentos, eu já comento a tua pergunta daqui a pouco, mas indo na linha do que o Dr. Sidney comentou, da importância do diagnóstico precoce dos tumores cerebrais, né? Os médicos, em geral, os médicos de saúde da família, principalmente os pediatras, eles precisam ser mais bem treinados para reconhecer rapidamente os sinais, né? São sinais difíceis às vezes. Mas então, esse é um ponto que todos deveriam generalizar para o país e certamente centros muito especializados deveriam tratar o câncer do sistema nervoso central, o câncer do cérebro, né, por conta das questões comentadas, especialidade do cirurgião, a radioterapia, né. Nós recebemos pacientes aqui na pediatria do HC que às vezes foram operadas por bons neurocirurgiões, mas não neurocirurgiões especialistas naquele problema. E aí isso não, alguém que trate uma cirurgia desse porte tem que ser feito para alguém que faça no mínimo tantas cirurgias desse tipo por ano. Então tem que existir centros especializados. Do ponto de vista, então, uma criança que tem um câncer cerebral, a questão da parte hormonal, da parte endócrina dela pode ser afetada no diagnóstico, durante o tratamento e depois do tratamento. Então, existem tumores do sistema nervoso central que afetam uma região muito importante para a parte hormonal, que é a parte da hipófise e do hipotálamo. Fica muito próximo aos nervos da visão, né? Às vezes a gente tem alterações da visão e alterações hormonais também. Então, essas crianças podem ter problemas de crescimento. Não. Então, um sinal, né, por várias razões, uma criança com câncer pode diminuir o ritmo de crescimento ou parar o crescimento, né? Tanto o efeito do tumor em si, o efeito nos hormônios, né? Ela pode ter alterações de puberdade, então às vezes aparece com alteração, a puberdade começa mais cedo, uma puberdade precoce em crianças dentro dos 8, 9 anos de idade, né? Às vezes as crianças também têm um tipo específico de diabetes, chamada diabetes insípidos, começam a beber muita água e urinar. Então, são, em linhas gerais, o que uma criança ou um adolescente vai ter como manifestação hormonal, endócrina, de tumores do sistema nervoso central em geral. Da área de tumores endócrinos, são tumores mais raros em crianças, né? Dentro dos tumores pediátricos são mais raros, os tumores endócrinos são mais raros ainda, né? Existem os tumores de tireoide que afetam crianças, é uma pequena percentagem dos tumores de tireoide, né? Que afetam, que precisam ser tratados adequadamente, e eles são muito mais agressivos que nos adultos, então precisam ser de referência. E no Brasil, né? Pelo menos a gente sabe, no sudeste e no sul do Brasil, a gente tem um tumor que é um pouco mais frequente, cerca de 15, 18 vezes mais frequente aqui para nós, infelizmente, do que no resto do mundo, que é o tumor da glândula suprarrenal, que é um tumor que geralmente começa com manifestações de hormônios antes da hora, a puberdade precoce, né? A criança começa a desenvolver espinhas, pelos, alterações dos genitais antes da hora. Então, esse é um tumor que o médico que acompanha a criança, o pediatra, tem que estar atento, né? E é um dos diagnósticos que pode causar puberdade precoce, né? Às vezes a criança começa a ganhar peso demais, ganha muito peso, né? E para de crescer também é uma manifestação desse tumor, né? Lembrando que, em geral, crianças com câncer tendem ao contrário, começam a emagrecer mais ou ganhar menos peso e crescer menos. Correto. Chegou a hora de divulgar a nossa enquete. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete, né? Relacionado com o tema do programa. E para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte questão: você sabia que o câncer é a doença que mais mata crianças e adolescentes? E olha só o resultado. 45% das pessoas que responderam a nossa enquete disseram que sim, que sabem que o câncer é a doença que mais mata crianças e adolescentes, contra 55% das pessoas que ainda não estavam conscientes de que o câncer é a doença que mais mata as crianças e os nossos adolescentes. Além da nossa enquete, nós também costumamos abrir um espaço na caixinha do Instagram, que é onde é feita a nossa enquete,
para que os seguidores e as seguidoras possam fazer as suas perguntas. E nós reproduzimos aqui para os nossos convidados e convidadas do programa Brasil ODS, aqui na Rádio Brasil Atual. E para o programa de hoje, nós selecionamos 2 questões que foram enviadas pela seguidora Eleonora e pelo seguidor Paulo. Agradeço a Eleonora e o Paulo a colaboração de ter enviado as suas questões aqui, tanto para o Dr. Sonir como para o Dr. Sidney. E vou fazer uma pergunta para cada um, né, dos nossos seguidores, e vou começar aqui com a pergunta enviada pela Eleonora para o Dr. Sidney. Dr. Sidney, ela pergunta o seguinte, Eleonora: por que as crianças passam por isso tão cedo? É uma pergunta, achei que meio difícil, né? Como é que é imponderável, mas enfim, é a Não, dúvida que a Eleonora tem. eu acho. Eu vou acrescentar uma pergunta que os pais me fazem: por que que meu filho tem câncer? No fundo é isso que ela está fazendo a pergunta, que passa realmente na cabeça de quem está, infelizmente, vivendo tudo isso. Acho que é uma pergunta super pertinente, porque talvez, é, como eu coloquei já lá atrás, no início do programa, o câncer pediátrico, o câncer do adolescente, infanto-juvenil, é uma doença rara, mas infelizmente acontece. Obviamente que o câncer é uma doença muito mais do adulto, porque é uma doença crônica, é uma doença degenerativa, é uma doença completamente diferente no adulto e na criança. Na criança é uma doença muito mais agressiva, muito mais embrionária, tem características muito diferentes, tanto que somos como especialistas clínicos e pediátricos, porque são doenças completamente diferentes. Mas por que temos? Temos porque uma célula, por vários motivos, nós não temos aí condição aqui de entrar no detalhe, começou a crescer de forma errada, ou por estímulos externos, ou por estímulos internos, ou por uma somatória de ambos estímulos. A gente sabe que tem alguns fatores que... Não tem nada a ver com questão congênita, não, né? Então, nós temos questões genéticas, sem dúvida. Essa célula começa a crescer de forma desordenada Mas não é que foi por 2 passado motivos. pelo pai, pela mãe, enfim. Ou Existem às vezes é alguns possível. poucos tumores, por exemplo, o retinoblastoma, que tem uma chance importante de que quando o pai teve, especialmente quando é bilateral, você tem que fazer um rastreamento nessa família e uma orientação nesse sentido e procurar a mutação que essa família tem. O doutor Sonir também comentou do carcinoma do suprarrenal. Existe um motivo por que esses pacientes têm uma incidência maior na região sudeste, uma questão familiar também. É mais raro, isso é raro em criança, mas existem aspectos familiares, genéticos, hereditários. Existe a associação de algumas síndromes que a criança nasce que dão uma chance maior de desenvolver câncer. Por exemplo, a mais comum é a síndrome de Down. Quem tem síndrome de Down tem uma chance maior de desenvolver leucemia. Então, existem vários fatores. E tem aquilo que eu chamo de fatalidade. Não tem uma célula que começou a crescer de forma desordenada, sem motivo que até hoje ainda a gente não conheça o agente causador. Então, acho que demonstrei de algumas formas, algumas nós já conhecemos, o porquê do início dessa crescimento desordenado da célula e se transformar nessa célula tumoral e nesse tumor, de fatores genéticos, hereditários e outros fatores externos. A irradiação, por exemplo, familiares, isso é clássico, o pessoal de Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, teve uma chance maior de desenvolver câncer. Por isso, tanto fala-se da radiação. Pesticida, por que se discute tanto pesticida no país? Porque pesticida também é um agente cancerígeno. Então, tem vários fatores externos e internos que, infelizmente, dão chance de desenvolver essa criança. E alguns a gente não consegue realmente, até hoje, explicar. É uma fatalidade que pode acontecer. Perfeito, doutor Sidney. O seguidor Paulo faz a seguinte pergunta que eu vou repassar para o doutor Sonir. Quais os exames de rotina devem ser feitos para descobrir a doença rápido? Né? Se é que tem exames de rotina, né? Que às vezes a criança tem uma série de exames que os pais, né? Quem é pai sabe, né? Que você tem que levar periodicamente o filho ao pediatra para acompanhamento de uma série de procedimentos que são naturais. Agora, dentre eles, o câncer não está anotado, digamos, como sendo um procedimento, né? Porque é raro acontecer isso, né? Mas, enfim, essa é a questão que o Paulo nos faz aqui.
Eu acho que a pergunta que o Paulo propõe, né, tem um pouco a ver também com a pergunta que o Dr. Sidney comentou antes, né? Acho que não existe, de modo geral, existem algumas condições raras familiares, né, muito raras, onde pode-se discutir se aquela criança ou adolescente deve submeter exames específicos de rotina a cada ano, a cada 6 meses. Mas isso são casos muito excepcionais, tá? O que eu diria, então, para os pais, para os cuidadores, avós que se preocupam, cuidadores de crianças e adolescentes? Primeira coisa, quando manter, como você mencionou, Franklin, esse acompanhamento de rotina, que é uma coisa que nós já tínhamos um pouco melhor no passado no Brasil, perdemos e precisamos voltar a ter. Aquela criança, até o primeiro ano de vida, a criança precisa ir, nos primeiros 6 meses de vida, todo mês, a criança precisa ser vista por um pediatra, independente se é do SUS, convênio ou privado. Então, nos primeiros semestres de vida, todo mês o pediatra precisa ver. E lá é o momento ideal para os cuidadores, os pais tirarem dúvidas e o profissional vai examinar, né? Depois, entre 6 meses e um ano, a cada 2 meses levar o seu filho no pediatra. Agendar a consulta no posto, marca com o pediatra do convênio, mesmo que a criança esteja tudo bem, tranquilo, mas precisa ir para aquela visita tá tudo bem, nós vamos lá checar. Depois, então, até 3 anos de idade, o ideal seria uma vez a cada 6 meses. E a partir dos 3 anos de idade, se for possível manter a cada 6 meses, é melhor, mas no mínimo levar uma vez por ano na consulta médica. De novo, estando tudo bem, não importa, vamos lá checar, porque tem muita coisa para ver, né? Vacinação, que é importante também, né? E, por exemplo, a gente está falando, já vou rapidamente voltar para o assunto, mas é importante, entre 9 e 12 anos, nós precisamos vacinar nossas crianças contra o vírus do HPV humano, para protegê-los de ter câncer não na infância, mas de ter câncer como adulto, câncer dos órgãos genitais masculinos de pênis ou câncer de colo de útero, que é o segundo câncer que mais mata mulheres adultas, né? Mas voltando. Então, salvo exceções, salvo situações de síndromes genéticas muito específicas, como a síndrome de Li-Fraumeni, por exemplo, né, que a gente pode comentar daqui a pouquinho, não tem necessidade de fazer exames de rotina de sangue ou de raio-x ou de ressonância se uma criança não tem sinais ou sintomas. Mas o que os pais podem fazer e devem? Dizer para nós, pediatras, contar como é que é a história da família de câncer. E aí, junto, a gente pode pensar ou discutir com alguém mais especialista se aquela criança necessita um olhar maior. Então, acho que contar sobre a história da família, conhecer pelo menos 3 gerações ou 4 gerações, quem teve câncer ou não, vai ajudar muito, né? Acho que essa é a primeira. E claro, né, existe um teste do olhinho do recém-nascido que também é uma forma de detecção precoce de um tipo de câncer aí da retina, né, das alterações que o Dr. Sidney acabou de comentar, entrou na campanha ou agora vai aumentar mais a nossa atenção. Perfeito. Agradeço mais uma vez a Eleonora e o Paulo, seguidores do nosso programa, pelas perguntas que enviaram aqui para o Brasil ODS. E faço um convite a todos e a todas que nos acompanham, que no Instagram, né, toda semana nós colocamos a nossa enquete do programa Brasil ODS. Você pode responder essa enquete e, inclusive, fazer a pergunta naquela caixinha que tem do Instagram, né? Faça a pergunta que nós repetimos aqui. Tá? @Observatório Tresetor no Instagram, né? Você pode também nos acompanhar nas outras redes sociais, facebook.com/Observatório Tresetor e youtube.com/Observatório Tresetor. Nos 3 casos, o 3 em numeral. Vamos lá para o destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor. Outubro Rosa, papel do voluntariado no combate ao câncer de mama. O voluntariado tem papel fundamental no combate ao câncer de mama, que é o tumor maligno mais incidente no Brasil. É através do trabalho voluntário de centenas de mulheres têm acesso a tratamento de qualidade e recebem itens que melhoram sua autoestima, como perucas e lenços. É também onde mulheres que já tiveram essa experiência conseguem oferecer ajuda e apoio emocional para as que precisam no momento da doença. Lembrando que essa matéria completa você encontra no nosso portal observatório3setor.org.br. Eu gostaria que tanto o Sonir como o Sidney dessem uma mensagem
aos pais e mães que estão sofrendo, que estão, né, tendo o câncer infantil com os seus filhos. Que mensagem vocês podem dar de esperança para esses pais e essas mães que estão passando por esse momento com os seus filhos? Doutor Soni. Bom, acho que a gente está tentando conversar com as pessoas, orientar, tanto falar sobre prevenção, o diagnóstico precoce, né? E o acesso ao tratamento, que foi mencionado, que é muito importante, né? Uma criança, um adolescente, independente de qual extrato socioeconômico ele esteja, de qual região do país, que tamanho tem o município que ele tem direito assegurado pela Constituição de receber o melhor tratamento, né? Se por um lado existem locais que conseguem chegar muito próximo desse ideal, existem outras crianças que certamente não têm essa mesma oportunidade. Então, assim, para mim seria fantástico, seria mágico, né, se a gente conseguisse que todos os setores, tanto o público, né, o Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde, quanto o privado, o setor privado e o terceiro setor, a gente conseguisse oferecer para todas as crianças. Então, essa é a mensagem que eu gostaria, de um desejo, né? Um desejo de acesso igual para todo mundo, com o que a gente tem de mais novo hoje em 2023. Perfeito. Doutor Sidney, qual a mensagem de esperança que o senhor pode dar para esses pais e essas mães que, infelizmente, estão passando por esse momento difícil? Bom, faz 40 anos que eu faço oncologia pediátrica, né? Então, eu vi a evolução do tratamento, do diagnóstico. Então, a primeira questão que eu acho que eu quero passar para os pais, que infelizmente ninguém está preparado, ninguém baixa na nossa costa preparado para poder enfrentar essa doença. Então, as famílias muitas vezes perguntam, eu não sei como é que vai, não tem que saber, porque ninguém aprendeu isso. Nós temos que dar condições de enfrentamento em todos os sentidos, no sentido daquele paciente que vai evoluir bem, como daquele paciente que não vai evoluir bem. Parece que a gente tem que estar bem estruturado para poder dar essa condição para toda a família poder ter esse enfrentamento. E tem vários locais que existem isso. Isso eu acho que é o nosso papel fundamental, de oferecer essa condição de enfrentamento a essa família. É isso que a gente faz através da Associação TUCA, é aquilo que o SUS oferece dentro do Santa Marcelina, e a gente tenta complementar com algumas situações, desde transporte, como carta de apoio, como a gente tem o único hospice pediátrico, porque assim como a gente pensa naquelas crianças 70%, 60%, 70%, enfim, 80% que vão evoluir de forma como a gente quer, com a cura, a gente tem 10, 20, ou às vezes, dependendo da doença, um pouco mais, que não vão evoluir. A gente tem que também oferecer a melhor chance para esses pacientes em enfrentamento. Eu não tenho como não lembrar dessas crianças também, porque essas famílias enfrentam uma dificuldade muito grande nesse momento tão difícil que é na fase terminal. Mas a melhor é uma doença curável, e que, se realmente tudo for feito da melhor forma possível, isso evoluiu nos últimos 30, 40 anos da melhor forma, com menos toxicidade, com melhores resultados, e eles têm que realmente ser perseverantes na procura daquilo, e isso independe do socioeconômico. A mãe nos procura para curar a criança, e é a nossa obrigação, em termos daquilo que a gente tem que fazer na vida, de oferecer. Então, a minha mensagem é de otimismo, apesar de ser uma doença de enfrentamento difícil, com todos os estigmas que ainda, infelizmente, a gente tem. Isso está diminuindo, mas que a gente tem que oferecer e saber que eles estão chegando, infelizmente, diagnosticando hoje, que existe grande chance de cura, uma grande esperança, e com perseverança vai, sem dúvida, poder chegar num bom resultado. Perfeito. Estamos no último bloco do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. O final de semana está chegando, hoje quinta-feira, né? E vamos apresentar as dicas de cultura do Brasil ODS. Todo mundo vai ao circo, menos eu. Como pagar ingresso se eu não tenho nada?
Então, aí, estamos no mês da criança, né? Mês de outubro, mês da criança, e a dica que eu vou dar hoje é uma dica circense, né? A música é com a Maria Bethânia, O Circo, ela diz, todo mundo vai ao circo, menos eu. E a dica que eu vou dar é a possibilidade das pessoas, se não vão ao circo tradicional, com aquela lona, ter a possibilidade de ir à primeira mostra circense Unibis Cultural. Respeitável público, o circo chegou. A Unibis está com a programação gratuita para comemorar o Dia das Crianças, né? São 24 espetáculos ligados ao mundo do circo, com 11 grupos e artistas independentes de São Paulo. A mostra Respeitável Público, o Circo Chegou, acontece neste sábado, dia 14 de outubro, e no domingo, dia 15. Né? Os espetáculos acontecem de hora em hora, tendo como participante Companhia Moscas Volantes, Círculos, Circo Caramba, MB Circo, Companhia Terrível, Companhia Sabatino Bros, Procênicos, entre outros. Né? Respeitável público, o Circo Chegou, faz parte da primeira mostra circense Unibis Cultural. E o Unibis fica na rua Oscar Freire, 2500, ao lado da estação Sumaré do metrô na linha verde. Né? Mais informações, www.unibiscultural.org.br. Lá vocês têm a programação dos horários que vão acontecer os espetáculos, né? E vocês têm uma forma de terem esse contato com o circo gratuitamente. E também, como já estamos chegando ao final do nosso programa, é a hora de nós termos a presença da nossa colunista, Gabriela Chabu, que é especialista em ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, tá? Que são os objetivos da Agenda da ONU 2030. Boa tarde, Gabriela. Tudo bem com você? Boa tarde, Franklin. Tudo bem, sim. Por aí. Maravilha, maravilha. Prazer em estar recebendo você mais uma vez aqui no nosso programa, né? Acabei de dar a dica do circo, né? Aí que vai ter aí na Unibis Cultural. E agora quero que você fale um pouco sobre o ODS. Hoje o programa de hoje está em que ODS, Gabriela? ODS 3, Franklin, saúde e bem-estar. Dentro do ODS 3 tem uma meta que é a 3.4, que está voltada especificamente para reduzir a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis, via prevenção e tratamento. Então, o câncer está incluído nessa meta. A gente tem o indicador na agenda brasileira, que é o indicador 3.4.1, que fala justamente sobre a taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório, tumores malignos, diabetes mellitus e doenças crônicas respiratórias. Então, é aí que está inserida a nossa discussão. Também dá para a gente fazer uma relação, ainda dentro desse ODS, ainda dentro do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, dá para fazer uma relação com a meta 3.2, que é acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos. Como a gente está falando de câncer infantil, a gente também tem a relação da taxa de mortalidade em menores de 5 anos. Quando a gente propicia aí o tratamento adequado para o câncer infantil, a gente tem a chance, a oportunidade de evitar a morte dessas crianças menores de 5 anos. E hoje eu estou aqui, Franklin, para reforçar a mensagem em relação ao Outubro Rosa e a conscientização das mulheres sobre a importância do exame de prevenção. De rosa, vestindo a camisa aqui, para lembrar as mulheres que a gente precisa fazer o autoexame, procurar médicos para garantir aí a identificação precoce do câncer de mama. O câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no Brasil. Então, na realidade, é super importante a gente ficar atento aí a qualquer alteração e garantir uma boa prevenção. Quanto antes identificar, mais chances tem de um tratamento adequado. Gabriela, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Semana que vem você estará de volta aqui falando também sobre mais um ODS, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né, que está dentro da Agenda 2030 da ONU, né? Esperemos, né, agora vou até perguntar para o doutor Soni e doutor Sidney, né, se eles acham que o Brasil está cumprindo essa meta estabelecida pela Agenda 2030 da ONU. Obrigado, Gabriela, a sua participação.
Obrigada, Franklin. Até semana que vem. Perfeito. Doutor Soni, o senhor acha que o Brasil está conseguindo cumprir a meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável aí, com relação a essa parte do tratamento, do cuidado com a saúde infantil e juvenil? Essa é uma pergunta importante, difícil de responder, mas a gente pode tocar em alguns assuntos práticos que nós, cuidadores, profissionais, os pais, os responsáveis e os órgãos, né, públicos e privados precisam fazer. Nós precisamos fazer o dever de casa simples. Em crianças, as mães devem fazer pré-natal, fazer um pré-natal adequado para prevenir problemas ao nascimento. Isso dá para fazer no SUS, dá para fazer no privado. Então, precisa fazer várias visitas de pré-natal, pelo menos 8 a 9 visitas. Precisa ter uma assistência normal do recém-nascido para fazer os exames de triagem neonatal que se faz no hospital, teste do olhinho, coraçãozinho e assim por diante. Fazer a triagem neonatal para doenças, eu consigo tratar muitas doenças hoje com triagem neonatal, teste do pezinho. O acompanhamento médico, comentei. A vacinação é muito importante, a gente precisa retomar a vacinação, a nossa taxa de vacinação está muito baixa, está menor do que 70%. Então, tem várias doenças que podem matar ou levar a complicações da criança, importantes que as vacinas podem fazer, e a gente precisa voltar a ter 95% de cobertura vacinal. Isso é simples, isso pode ser feito gratuitamente, a gente tem disponível, só precisa todo mundo trabalhar junto. Precisa melhorar a alimentação das crianças, né? A gente precisa voltar a estimular ainda mais o aleitamento materno, que, quando possível, que uma criança só receba leite materno até 6 meses de idade. Isso vai ajudar muito no desenvolvimento e até prevenir doenças no médio e longo prazo, né? E manter a atenção à educação dos profissionais. Então, acho que estamos fazendo parte, mas devemos fazer mais. Perfeito. Doutor Sidney, gostaria de complementar o doutor Sonir? Nós estamos, até aproveito para acrescentar, nós estamos no final do programa, né? O senhor respondendo essa questão, eu vou dar um minuto para cada um de vocês se despedirem e falar alguma coisa que eu não perguntei, né? Que aqui é um leigo, né? Apresentando com 2 médicos, né? Então, às vezes, certas coisas que escapam da nossa percepção e seria importante vocês que são profissionais, especialistas na área, ressaltarem alguma coisa que eu deixei de perguntar ou, enfim, que não foi abordado no nosso programa. Doutor Sidney. Acho que em relação às metas da ONU, enfim, da Organização Mundial de Saúde, eu acho que nós estamos no caminho, isso é um trabalho contínuo. Acho que a gente tem a parte mais importante, que é o acesso, através do Sistema Único de Saúde. Acho que ele é um instrumento importante, tem países que ele precisa ser sempre melhorado, investido. É um trabalho contínuo, educacional, os acessos, mas a gente tem a base, o que é acesso gratuito a toda a população. Isso é um grande passo que a gente tem, já não é de hoje, mas obviamente que tem áreas em relação falando mais da minha área do câncer pediátrico, muito mais investimento tem que ser feito em relação para que haja realmente essa equidade constitucional que a gente deseja de melhor acesso e facilidade em locais, em um país com essa magnitude. Mas eu acho sim que a gente tem um caminho, mas é muito trabalho ainda a ser feito, em especial quando nós estamos aqui com toda essa complexidade que está diante de nós. Então, temos que continuar aí na batalha. Vocês que trabalham, que falam sobre o Observatório do Terceiro Setor, justamente é isso. É um trabalho de milhares de mãos, né? O primeiro setor, o segundo setor e o terceiro, o privado, o público e o terceiro setor. Então, é dessa forma que a gente pode realmente, continuadamente, melhorar as condições de assistência das nossas crianças e adolescentes. Perfeito. Doutor Soni, um minuto para o senhor se despedir e acrescentar alguma coisa que não foi perguntado no programa de hoje. Eu quero agradecer a oportunidade, eu quero dizer para quem cuida os pais, cuidadores, né, responsáveis que cuidam de crianças, que eu vejo apesar das dificuldades, eu vejo com otimismo, né? Se olharmos agora e algumas décadas atrás, as crianças hoje estão mais saudáveis, crescendo melhor, mas ainda tem muito problema, a violência é um problema importante no país. Mas eu queria deixar essa mensagem, né, que esses pais e cuidadores, eles tenham sempre que possível um médico que cuida de crianças, um pediatra, acompanhando seu filho, sua filha, seus filhos. E é com esse profissional de confiança,
Não aquele profissional que você vê de vez em quando na urgência, né? Mas um profissional fixo que você vai todo mês ou a cada 6 meses. Tirem suas dúvidas, né? Conversem bastante e aí, com certeza, essa criança vai ter uma melhor assistência. Então, essa é a minha mensagem, né? Que toda criança e adolescente faça um acompanhamento regular com um profissional de saúde, um médico, pediatra de preferência, uma médica pediatra, para receber o melhor cuidado no que compete ao profissional da saúde que nós somos. Perfeito. Doutor Sidney, suas últimas palavras no programa de hoje. Obrigado pela oportunidade de estar aqui presente. Acho que deixo aqui fico à disposição, obviamente, através em especial da associação tucca.org.br, onde a gente pode, qualquer dúvida que não foi sanada durante esse momento que nós estamos à disposição aí Brasil afora, através das nossas redes sociais, inclusive através do nosso site, uma série de informações, ao qual pode ajudar, então, aos cuidadores, aos profissionais, médicos, não médicos e aos pais que têm alguma dúvida, o nosso Fale Conosco, estamos aqui à disposição através desse instrumento que hoje facilita muito mais o acesso do conhecimento para quem está mais longe. Então, fica aí, muito obrigado e estou à disposição. Agradeço a participação de Sonir Antonini, médico endocrinologista pediátrico, professor titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, presidente do Departamento de Endocrinologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. E também ao Dr. Sidney Eppermann, oncologista pediátrico, diretor do Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital Santa Marcelina, líder da especialidade de Oncopediatria da Oncoclínicas e presidente da TUCA, Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Está terminando. Não se esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais, facebook.com/Observatório 3 Setor, no Instagram, @Observatório 3 Setor e youtube.com/Observatório 3 Setor. Nos 3 casos, o 3 em numeral. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Obrigado a você que acompanhou esta edição do Brasil ODS. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para pautas@observatório3setor.org.br. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Muito obrigado. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.